Olá pessoal, mais uma videoaula aqui no canal do Jojo, o Biscoitinho. E a gente vai falar agora, ainda continuando o assunto que a gente está abordando, que é Roma Antiga. Só que nessa aula de hoje a gente vai falar sobre o Alto Império Romano. Nós estamos vindo aí nas últimas aulas abordando o tema Roma. Vamos fazer a aula 11 da apostila lá do primeiro ano sobre o Alto Império Romano. Depois terminamos Roma com aulas 12 e 13 sobre Baixo Império Romano, sobre a questão do cristianismo dentro de Roma. Então vamos lá, galera. Nós terminamos a última aula falando sobre o fim do segundo triunvirato e a vitória de Otávio, que acabava então pondo fim à República e início do Império. Lembrando essa característica que a gente chama em história quando a gente diz alto, estamos falando de processo de ascensão, de crescimento, fortalecimento. E baixo é o contrário, quando as coisas começam a ir mal e em declínio. Então, o Alto Império Romano vai marcar esse crescimento exponencial do poder dos imperadores do século I a.C., especificamente de 27 a.C., até o século III depois de Cristo, quando começa a crise romana. Bom, e beleza, o que é o Império Romano? O Império Romano é algo gigantesco, o que os próprios romanos vão chamar de Império Universal. Bom, o que é o tal do Império Universal em termos geográficos? É o seguinte, o apogeu do Império Romano, por volta lá do século II, vai deixar claro o seguinte: as terras romanas chegam desde a região da Britânia, lá na Muralha de Adriano, já bem pertinho da Escócia, passando então pela região ali na Europa, onde é a França, a Espanha, o norte africano, na região da Ásia, chega mais ou menos até a região da Arábia e ocupação da Mesopotâmia inteirinha. Na Europa oriental, a região da Trácia, mais ou menos, fica ali ocupando a Grécia, até mais ou menos partes da Romênia, Bulgária, por aí. Ou seja, é um negócio muito, muito grande. E os romanos chamam de universal. Universal vem da ideia de cosmos, e Roma é o centro do cosmos, então, como grande cidade universal. Não à toa a ideia de que todos os caminhos levam a Roma. Então assim a gente tem uma ideia do que a gente está falando do poder desse Império Romano. Muito bem, diante disso, o que é legal a gente chamar a atenção? O Império precisava agora de um modelo novo de administração. O que Otávio tratou de fazer logo no começo e que vai ser seguido pelos imperadores na sequência é centralizar as coisas. Bom, durante a existência do Senado, os senadores acabavam tendo uma divisão de poderes, a gente pode dizer assim, nas províncias e acabavam não tendo uma figura toda de referência. Já agora não, a gente tem uma figura de referência. E por quê? Porque esse cara, ele concentra poder político, porque ele é o responsável por elaborar as leis, então a gente tem uma centralização política, é o imperador que faz isso. Tem uma centralização religiosa, porque ele é o Augusto. O Augusto é essa figura que pode ser vista praticamente como uma divindade, e é bem essa ideia, um divino entre os homens. Então também a questão religiosa, que é politeísta nesse momento, passava pela figura do imperador, e também a figura militar, diferente do que se tinha na República, que os generais acabavam tendo importância maior do que o Senado. Nesse momento o imperador consegue concentrar uma autoridade muito maior do que os generais. Então, na maior parte do tempo, a figura do imperador, pelo menos no Alto Império Romano, acaba exercendo um poder bastante grande. E assim, para coordenar tudo isso, o Otávio acabou criando uma ampla rede administrativa. Imagine o tamanho desse império e você ter que administrar todas essas províncias. Pois é, trabalho demais, porque é enorme. E o que o Otávio vai tentar fazer é cuidar de tudo isso.
galera, o negócio não era fácil, obviamente. Então a gente tem aí espalhados funcionários de Roma por todo canto. E haja funcionário. Bom, e o Senado? O Senado deixou de existir? Não, o Senado continua existindo. Só que agora ele é submisso ao poder imperial e para o Senado é resguardado algumas coisinhas. O Senado administra algumas províncias e tem um controle das finanças e ouvido pelo imperador, né? Então o imperador ali aceitava algumas sugestões do Senado e tal, mas a palavra final sempre do imperador. E para manter tudo isso funcionando, imagine, pagar funcionários, manter essa autoridade toda do imperador e tal, tinha que ter dinheiro. E onde vinha a renda de Roma? Basicamente da manutenção das guerras de conquista. Então, continuar conquistando era quase que o pressuposto para manter Roma funcionando. Por quê? As conquistas acabavam permitindo a exploração de novas terras, que funcionavam para riquezas, para o próprio Estado romano, né, para o Império, e também para pagar e beneficiar soldados, que como você tinha uma carreira militar, quando esse soldado estava mais velho, por exemplo, ele ganhava terras nos limites de Roma aí, como forma de pagamento, por serviços prestados e tal. Né? Os espólios de guerra também eram super lucrativos. E o produto principal, que era a captura de escravos, para manter todo o comércio de escravos, que também era super lucrativo, e a base da produção agrícola romana. Então, fica bem óbvio que manter as guerras de conquista era extremamente importante. Bom, e aí? E a plebe e os problemas que tinham antes? Vocês se lembram que eu falei na última aula de que a plebe, durante a República, ela ganhou algumas concessões. E ela ficou calma. Ou, pelo menos, mais controlada. Já agora, como fazer com essa plebe, né? Otávio desenvolveu uma política bem importante, chamada de política do pão e circo. A política do pão e circo era a grande jogada para acalmar a plebe. Por quê? Se organizavam espetáculos gigantes, grandes eventos, e para isso se construíam teatros enormes. Um exemplo é o Coliseu Romano, né? A maior de todas as arenas romanas, e ela chegava a ter quase 100 mil pessoas lá dentro. É um negócio brutal que a gente está falando lá da antiguidade. Bem da hora. Bom, e aí então se organizavam esses espetáculos. E o que rolava nos espetáculos, afinal de contas? Rolava de tudo. O mais importante é que ele fosse extremamente violento. Vou explicar por quê. Bom, e aí você vai lá, você é um membro da plebe, você recebe a proposta de ir, então, assistir um evento gratuito num lugar que cabe 100 mil pessoas, por exemplo. Era um negócio bem da hora, né? Um convite bem legal, já que você podia ir lá assistir. Chegava lá, você recebia distribuição de trigo ou pelo menos um trigo mais subsidiado, mais barato. Por isso a ideia do pão. Vantagem? E você ganhava o circo, que é a diversão, através de espetáculos violentos. Esses espetáculos eram compostos do quê? Bom, corridas de carros e cavalos, execuções públicas de condenados, como por exemplo, decapitar, soltar para os animais devorarem, crucificar, coisas desse tipo. E também o famoso lance dos gladiadores. Né? Os gladiadores lutavam até a morte, enfim, tinham um peso importante na questão dos espetáculos. Vale lembrar, pessoal, que essa galera era basicamente escravas ou que de alguma forma tinham sido condenadas à morte. Então, mesmo o gladiador, por mais que a gente pense que ele era um popstar, a vida dele não era nada fácil nessas condições. É só pensar que se ele não lutasse bem, ele ia morrer. Então, as condições não eram tão assim. E por que as pessoas gostavam tanto ao ponto de se sentir bastante feliz se sentasse nos lugares onde até se saía sujo de sangue do espetáculo? Porque
Para o cidadão romano, que vivia uma vida difícil, tá ali sentado e ver o outro morrendo, que na grande maioria não era romano, não era cidadão romano, era uma forma de acalmar os seus próprios medos, os seus próprios desesperos. Parece loucura, mas é bem isso. As pessoas se sentiam mais confortáveis em ver o outro morrer do tipo, eu tô melhor que você porque eu sou romano. Mesmo que esse ser romano significava passar fome na maior parte do tempo. Bom, e assim seguia a vida em Roma. Uma questão bem importante também é que a gente vai ter a incorporação de valores e de culturas na estrutura romana. O que significa isso basicamente? Significa Então, pessoal, o que significa no fim essa situação toda, né? Roma vai passar por uma incorporação de valores e culturas bem grandes. Ou seja, o Império Romano acaba incorporando ideias dos povos que eles acabam tendo contato, o que é inevitável. Roma vai viver isso, né? E vai acabar absorvendo muita coisa. Isso acontece desde o seu processo de expansão lá no início da República. Agora no Império, isso vai ser mais evidente. Então Roma, sim, tinha uma relação aí com alguns povos muito próximos. Inclusive alguns povos vão se integrar a Roma, né? E vai se integrar porque se permite um modelo de ampliação da cidadania. É bem curioso porque nesse momento o cidadão romano já não é só aquele que nasceu romano, de sangue romano, nada disso. O cidadão romano é aquele que aceita as condições de Roma, o código jurídico romano, a estrutura do imperador, que o recebe enquanto imperador. Então, alguns povos chamados de bárbaros, né, não romanos, portanto, que não falam latim, acabam sendo incorporados ao grupo romano também como cidadão. Obviamente, Roma influenciava esses lugares, né, com modelos de cidade, com modelo cultural, claro que sim. Mas alguns povos vão ser tão integrados que começam a fazer parte do exército, e vai chegar a caso até de que imperador vai ser imperador sem ser necessariamente nascido em Roma. O que é um lance interessante, justamente porque a gente pensa na noção de cidadania desvinculada ao item do nascimento, ao sangue e tudo mais. Bom, e esse modelo de Roma vai permitir, por exemplo, que a cidade experimente obras públicas gigantescas. Por quê? Né? O contato com outros povos estimula questões artísticas e tal. O dinheiro que circula por conta das guerras facilita tudo isso. Então a gente tem inúmeras obras públicas e coisas sensacionais. O próprio Otávio se orgulhava de dizer que ele assumiu uma cidade que era feita de tijolos e entregou uma cidade feita de mármore. E de fato as obras eram espetaculares. Né? O fato das construções terem esse modelo arquitetônico de pedras e tal. Além disso, as ruas todas já marcadas certinho, grandes arenas, espaços de convívio social, como as vilas e os complexos palacianos, os aquedutos que cortavam todo o império, as estradas romanas, as grandes arenas de espetáculo como o Coliseu. E um lance interessante são os banhos, né, os banhos públicos. Os banhos, quase como um balneário, assim, oferecia banho quente, banho frio, sala de massagem, até bibliotecas. Porque era uma representação ali de valorização do corpo, né, evidenciava essa adoração pelo corpo, pela perfeição do corpo, e mostrava essa questão que o cidadão romano tinha tempo para se dedicar a prazeres da vida, inclusive. Muito bem, tudo caminhava perfeitamente neste alto Império Romano, aparentemente. Até que, quando vai chegar aí na fase final do Alto Império Romano, Roma acaba a viver um período chamado de a Pax Romana. O período de paz romana é o período em que as fronteiras vão se estabilizar. Ou seja, Roma chega na sua máxima extensão
e dali para frente se estabiliza com cerca de 300 mil soldados, mantendo essa ordem pública funcionando nas fronteiras que limitam ali os ataques germânicos, principalmente na região do Rio Reno e do Rio Danúbio. E aí Roma chegava a esse ponto. Se por um lado a estabilidade das fronteiras era bastante interessante, que parecia que traria uma questão mais de paz, de fato, por outro, a estabilidade das fronteiras acabava representando o fim daquilo que até então havia sustentado essa política romana, que é a manutenção das guerras de conquista. E aí as consequências disso a gente vai ver na aula 12 e na aula 13, nas nossas próximas, que aí a gente vai entender como que Roma acaba sofrendo com o fim das guerras de conquista. Beleza, galera? É isso aí por hoje. Se você não está inscrito no canal, se inscreve para acompanhar o lançamento das aulas. Vamos junto. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.